Aí vem o trabalhador. Diga-me uma coisa. A diferença das matanças de antigamente para agora? Tu apanhaste num dia que estou sem ouvir. A matanças é uma tradição muito antiga e o Ricardo gosta de aguentar e faz esta festa todos os anos. Mas antigamente era mais ou menos assim. Antigamente não era nada disso, já sabes isso muito bem. Não sei como era. Antigamente as matanças eram diferentes. A gente ia rapaz, o dia de uma matação do porco era uma festa para os rapazes. Aqui naquele tempo matavam um porquinho em cada casa e era com vassoiras que iam ao mato cortar semanas antes, punham-os a secar, quando os outros não a roubavam, chegavam lá acima, a ver já não havia vassoura. E não havia gás nem nada disso. E se tivesse vento para queimar o cabelo do porco? Se tivesse vento para queimar o cabelo do porco? Era a mesma coisa, era com as vassouras à mesma, quer dizer, era mais difícil, mas tinha que ser, não havia outra solução. E era assim, de manhã, então matavam sempre cedo para matar o porco. Normalmente matavam o porco de manhã e depois deixavam em cima do banco, iam tomar um pequeno almoço. E depois é que vinham para fora, a limpá-lo e a banhá-lo e depois lá para dentro. Normalmente era sempre assim. E as comidas também eram o que o porco tinha, comiam, faziam uma refeiçãozinha, se havia peixe, faziam uma refeiçãozinha de peixe e o resto era do porco. Os bofes e o fígado e essas coisas todas. Não tinham nada preparado dos dias antes? Normalmente não era como agora compram carnes e peixes e coisas, não era nada disso. Mas não havia feijoada? Não sei, talvez algumas casas faziam. Aqui nas Pontas Negras não me lembro de fazerem isso. Se calhar alguém fazia, mas por aqui ainda me lembro. Normalmente era sempre peixe para o almoço, o pequeno almoço era queijo fresco e bolo ou pão de milho, naquele tempo era isso mesmo, e ao meio-dia normalmente era peixe, e depois já à noite era os bofes do porco que faziam com uma batatinha branca, caldeado, e era o que comiam, e era o fígado. Isso era a tradição antiga, era assim. E havia vinho. E vinho. depois no outro dia então vinham desmanchar o porco, e comiam os terrenos ao meio-dia, e à noite faziam a cabeça de porco com as couves. Mas era mesmo a cabeça de porco, não é como hoje em dia. Era só mesmo aquela era parte. A cabeça de porco, era só para dar o gosto, praticamente. Era assim, a maior parte era osso. A maior parte era osso, aquilo era só para dar o gosto à sopa, praticamente. Era assim, aquilo era viver pobre. Mas olha, mas viviam muito alegres. Essa parte que eu acho, desapareceu. A gente eram pobres e andavam por aí, mas eram alegres, as pessoas andavam alegres. Eu lembro-me, em rapaz, de ver os pastores virem encarregados de canecas atrás das costas, cada um por ser trilho abaixo, a botarem cantigas uns aos outros, vinham satisfeitos, sabendo que iam chegar a casa, iam pegar na enxada e iam achar milho todo o dia. Não eram 8 horas. Mas o trabalho não metia medo. Era sol a sol. Mas andavam alegres, não sei o que era. Mas eram livres. O pessoal então aqui foi sempre um pessoal livre, porque a gente aqui, claro, nestas freguesias pequenas, não havia trabalho senão no campo. E as pessoas trabalhavam só no campo praticamente para si e para ajudar os outros. De forma que era uma vivência livre. Lembro-me de um engenheiro agrícola que casou em Chaves, no continente, e vinha aqui todos os verões, e ele chegava aqui, e a gente tem ali um lugar que chamava o Canal do Capitão. Chegava aqui e via sempre ali uma dúzia ou duas de homens sempre assentados, portanto fazia ser às 11 horas, como ao meio-dia, como às 2. E ele dizia, epá, eu já andei por esse mundo todo fora e eu nunca vi um lugar de gente mais livre do que vocês aqui. E é verdade, a gente naquele tempo assentavam-se, tinham tempo para conversar e para tudo. Agora não há tempo para nada, não sei porquê que é isso. Naquele tempo havia mais tempo sempre. E é interessante que eu falo nisso muitas vezes. Mesmo as mulheres de casa, que naquele tempo faziam o trabalho de casa e ajudavam uns ao mesmo quanto. Mas lavavam a roupa à mão, passavam a roupa, tinham que ir acender o ferro de brasas à casa da vizinha. Lavavam a roupa à mão, barriam a casa e lavavam com a escova. Havia tempo para isto tudo. Agora é tudo elétrico e não há tempo para nada. Não sei o que é que se passa. E não havia televisão naquele tempo também. Agora vão para a internet, não é? Também há. Então o telemóvel veio trazer muita coisa.
Foi muito bom, eu acho que foi das coisas boas que veio, mas também estragou muitas coisas. Eu ainda no outro dia, vou-te contar só esta parte. Fomos ao restaurante da Ponta da Ilha. Eu vi aquilo e a gente, claro que pedimos a comida e esperámos quase 1 hora, como é normal noutros restaurantes. E estava um casal de namorados de farinha, vou também sentir. Estavam assentados, cada um numa mesinha de 2, cada um por seu lado, e eles tiveram o tempo de esperar para o almoço. Cada um a olhar para o telemóvel, não disseram uma palavra que fosse um ou outro. Já viu o convívio que havia ali? É o namoro de hoje em dia. Já viu o convívio que estava ali? Havia um convívio, falavam uns com os outros, agora não. Agora é cada um sobre si e vamos embora. E então, trabalhar aqui nas terras, ajudavam uns aos outros, era? Era, naquele tempo era assim, então aquilo, eu lembro-me, quando, até meu pai, quando fez aqui uma atafona, que é o lugar onde a gente guardava o gado, foi depois da estrada a passar, antes da estrada a passar a gente não tinha atafona. E ele era pedreiro e marinheiro, aqui no Pico quase tudo é assim. Exatamente, nunca era só uma vida só. Ele era pedreiro, ia ao mar, chegou a ir à baleia e tinha também 2 vaquinhas e um bocadinho para dar milho para a gente comer. Ok, mas naquela altura, quando ele fez a atafona, ele fez aquilo, mas não pagou dinheiro nenhum a ninguém, quer dizer. Ele foi amanhando a pedra, sozinho, aos bocados e coisas, quando tirava um bocadinho para ele lavrar as terras, depois ia amanhar a pedra, e depois os outros vieram ajudar, e ele depois vai ajudar os outros, era assim praticamente. Isto aí há 80 anos era mais ou menos isto. Ajudavam uns aos outros. O dinheiro que eu peguei a ver aí foi no tempo da estrada, em 41, começou em 39, acabou em 42, ou mais ou menos em 42, e foi a primeira vez que vi andar com dinheiro. Antes disso não havia dinheiro nenhum aí, não havia trabalho, não havia nada. Ninguém pagava para ir trabalhar para a terra de outros, era troca de mão? Não, praticamente era tudo ajudado, a não ser um que tivesse vindo da América, que às vezes pagavam um homem, uma coisa assim, era mais ou menos isso, né? Fora disso era ajudar uns aos outros. Queriam uma parede, aquele ia ajudar, e o outro faltava daquilo, precisava de ir, o outro ia ajudar. Era praticamente a vida, era assim aqui na Ponta. E o que era a alimentação que levavam para a terra? A alimentação era sopa de bolo de tijolo com leite de manhã. Bolo de tijolo? E ao meio-dia era um partinho de funchos, ou de agriões, ou de couves. E à noite, às vezes, era o que calhava, se meu pai ia à costa ou ia ao mar e tinha uma coisinha de peixe, comia uma coisinha de peixe, senão era outra vez um caldinho ou uma coisa assim. Era isso assim. E mesmo a linguiça que faziam, mesmo a gente eram 7, e com os dois, meu pai e minha mãe eram 9, era muita gente. Claro que matavam um porquinho, uma linguiça não era muito, era um bocadinho de linguiça assim deste tamanho, e uns terreminhos de toicinho em volta, e era molhar no bolinho, na gordura, para passar, era assim. Tinha que durar muito tempo. Mas minha mãe ainda passou pior. Que ela contava que em sua casa, eles também eram 6 e os pais, que chegaram a partir um charrinho deste tamanho ao meio, para duas, um comia o rabo e outro comia. A minha tia Júlia morava ali dentro, escolhia sempre a parte da cabeça porque entretia mais, demorava mais tempo a enganar um bocadinho de bolo. Era assim daquela maneira. A gente ainda nunca tivemos então esse problema de conduto, peixe e coisas assim, mas carnes e coisas, carne, então era só mesmo para as festas, que era um bocadinho coisinha a pouco. Então, nem sequer gosto de falar nisso. É quem vê as abundâncias cá hoje em dia e quem viu naquele tempo é uma coisa louca. Estes rapazes novos não sabem nada, eles não sabem o que é. Eu não queria que eles passassem por aquilo à mesa, mas queria que eles tirassem um bocadinho de tempo, em vez de virem só porcaria no telemóvel, ver, porque há programas que mostram o que era a vida daquele tempo. E eles tirarem um bocado para ver aquilo, para ver o que os pais e os avós fizeram para terem hoje isso que têm. E não é de acordo que tivesse continuado a tropa? Não se aprende, rapaziada, os 20 anos? Fui sempre. Fizeste essa pergunta, ok, mas eu tenho dito muitas vezes. Eu acho que esta rapaziada nova, na minha opinião, todos deviam de ir à tropa.
Porque ali há muita disciplina. É uma maneira de um ensino e de uma disciplina que eles hoje não têm. E aqueles 18 meses que eles iam lá dentro, que no meu tempo eram 18 meses, houve alguns que tiveram 4 anos no tempo da guerra, mas eu já não apanhei a guerra, foi 18 meses. Mas a gente lá não diz não, nem sim, nem quero isto, minha mãe quer essa outra, não. É o que vem para a mesa que se come e o que eles dizem é que a gente faz e não é o que a gente quer. E isso, não digo que fosse para ser a vida toda, mas davam um exemplo para eles perceberem que a vida não é assim tão fácil como é isso. Tem altos e baixos. E fazer a cama, faxina. Olha, eu vou-te a fazer a cama, já agora eu vou-te contar um. Eu ganhei um prémio por ser a cama mais bem feita do meu pelotão. Ok. Esse prémio, eu vou-te dizer o que é que era, para ir ver um cinema ao Teatro Angrense. Sabes o que é fixe com o bilhete? Eu vendi-o para ir comprar uma laranjada e um bocadinho de pão para comer, que a comida era sumenas e pouca, não quero dizer que fosse pouca, mas tinha vezes que a gente não a podia comer, é verdade a se dizer. Era muito mal. Aquilo naquele tempo, em 56, a tropa anda ali em Angra, no castelo de, bem que dizem agora não digo o nome do castelo, não interessa. Era a cozinha era numa coisa com uma lata lá por trás e os tachos eram bidões que vinham com azeite de fora ou não sei o quê, daqueles bidões de ferro, uma asa com cabo de aço e era assim talvez uns 30 metros que eles coziam aquilo e vinham num pau e dado os soldados com aquilo às costas para dentro da igreja, que a igreja agora está amanhada, mas naquele tempo é que era o refeitório. E eles punham aquilo lá, às vezes era charro, eu estou vendo, os tachos vinham com charros e batatas brancas, com espinhas e tudo, aquilo vinha tudo coleado numa papa. A que chegava acima da mesa tinha pouco, uma pessoa olhava para aquilo e apetecia pouco a comer. E algumas vezes eu levantava da mesa com fome. E então eu peguei no bilhetezinho, vendi e fui comprar metade de um pão e uma laranjada para comer. Já para ver, vai contar isto este rapaz hoje em dia, isto é mentira. Achou que era mais importante a alimentação? Era a alimentação, tinha que ser. Mas hoje em dia, se for dizer isto, vocês eram todos, ok, talvez eram, mas era assim. Ok, Fred. Mas, bebiam vinho, havia vinho à refeição? A gente tinha uma vinha, faziam coisa, mas não era todas as vezes que bebiam vinho. Mas alguma vez bebiam, mas não era todos os dias, não tinha vinho em cima da mesa como hoje em dia. Em nossa casa é assim, tem sempre vinho em cima da mesa, quem quer beber, bebe e quem não quer, não bebe. Mas naquele tempo não era assim, a gente fazia um bocadinho de vinho, fazia uma vez 3 ou 4 quilos de vinho para o ano inteiro e tinha que guardar para a matança de porco, que tinha que ser guardadinho. E se não havia dinheiro, como é que iam à mercearia comprar as coisas para casa? A mercearia, aí vens com outra vez. A mercearia não havia mesmo, e as que havia era café e canela e temperos e o sal e o açúcar e a farinha era tudo pesado, embrulhado num papelinho. E aquilo era tudo racionado, era uma lastimada. E eu estou certo que uma vez eu ia para a escola, já tinha meus 8 anos talvez, e parti o lápis da ardósia, que naquele tempo não havia papel sequer, era escrever na ardósia, e parti o lápis e disse à minha mãe que precisava de um lápis, e ela disse, mas como é que vai ser, que ainda não tenho dinheiro nenhum, olha, leva um ovo e leva o tifranço comunismo, que era o que tinha a mercearia lá na Ribeira Seca, eu com o ovo é que trouxe o lápis para ir escrever para a escola. Dinheiro não havia, até comer todos. Era troca. Era trocas. Claro que há Santa Mercearias e aqui em Santa Cruz às vezes iam lá, as pessoas iam às mercearias e não tinham dinheiro. Era quando fizessem contas dos barcos, meu pai às vezes ia à pesca para o topo, outra vez já foi para a terceira, para os biscoitos e nessa altura eles pagavam, era quando faziam contas, quer dizer, iam comprando, marcando um papelinho. Eu lembro-me de irem às vezes a Santa Cruz, que era a que chamavam a comparativa, e toda a gente tinha uma caderneta, iam marcando na caderneta, e quando os pais ou avós ou isso faziam contas,
iam lá pagar. Era assim. Havia muita confiança nas pessoas. Mas havia confiança. Alguns também até pagavam uma borla, né? Mas era assim. Havia palavra, havia palavra. Havia palavra. Meu pai perdoou também muito mesmo. Dessa vez que ele foi para os biscoitos, foi no ano que ele se casou. Ele é que me contava isto. Ele foi para os biscoitos balear e levaram um barco que era para pescarem de noite, ou que não fossem à baleia, pescavam de noite, e para irem vender o peixe e essa coisa toda, e quando iam à baleia tinham para derretê-la. Eles tinham montado o seu caldeiro nos biscoitos e tudo. Uma vez eles apanharam uma baleia e o tempo virou-se e eles não puderam vir para os biscoitos. E rebocaram-la para a praia. E sabes o que é que eles fizeram? Vinham com um carro de bois, buscar o caldeiro que estava montado nos biscoitos, levá-lo para a praia, montá-lo na praia, para derreter a baleia, para tornar a trazer para o biscoito. Tu acreditas nisto? Isto é verdade, meu. Era muito penar. Como é que é o seu nome? Não era só ele que contava, os outros marinheiros também contavam. Como é que é o seu nome, então? Sou Júlio da Silva. Júlio da Silva. Júlio da É natural, é mesmo daqui de Pontas Negras? Nasci aqui naquela casa daquele alto lá em cima. E está com, Se quiser vê-la, pode mostrar. está com 70 aí? Eu estou com 60, estou. 89 já chamam, é agora para o mês de maio, não é daqui a muitos dias. Está um jovem, parabéns. Ok. 89, mas eu digo sempre que é 17 porque 9 e 8 é 17. Quando eu ia à escola era assim, não sei se é assim não. Então até para o ano. Portanto tenho 17 anos. Até para o ano? Só? Não, mas vou colher todo não tens como o outro com a pilha. Eu quero ainda dar mais com a pilha. Não, até para o ano aqui para a próxima matança. Sim, ok, está bem. A gente vê se daqui a um ano. É. Ok, obrigadinho. Não deixes que o tempo apague as suas memórias e recordações. Contacte Vídeo Digital Faria. Captação e edição em vídeo. Conversão de formatos de vídeo de VHS para DVD e áudio de cassete e vinil para CD. Vídeo Digital Faria. Empresa de audiovisual especializada na cobertura de eventos em suporte digital. Casamentos, batizados, aniversários, imagens de drone e outros momentos especiais. Vídeo Digital Faria. Telemóvel 965-832373. Açores Grupo Central. Vídeo Digital Faria. Disponibilidade, qualidade e profissionalismo.